demorar muito, porque a gente tem bastante coisa para falar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Justamente esse teatro aqui trouxe um trecho desse texto aqui. A gente não vai ler ele agora, mas vamos citar. Amém? Mateus 25, vamos ler 2 versículos a princípio, o 14 e o 15. A nossa igreja, você sabe, todo terceiro domingo comemora missões. Hoje nós estamos na Coordenadoria Regional de Missões e a gente está trazendo, eu não vou dizer que é um novo trabalho, mas uma visão que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu entendo que cada líder, cada pastor que o Senhor coloca sobre a tua vida, é porque ele tem algo a ministrar na tua vida, que ele traz primeiro na vida do pastor. Não é nem no coração dele, é na vida. Tudo que Deus tem para fazer nessa igreja começa na vida da tua liderança. Tudo que Deus tem para fazer na tua vida começa a partir de você mesmo, na tua própria vida. E eu vivi muita coisa com o Senhor, como missionário, eu estive em muitos lugares. Em nenhum dos meus planos, 2023 eu estaria em Petrópolis. Nenhum dos meus planos. Nenhum dos meus planos pessoal, eu ia estar em Petrópolis. Antes da pandemia, em 2019, eu fui para o sertão, lá no Nordeste. Eu estava lá no interior do Ceará, lá no sertão do Cariri. Cariri é o coração do sertão. Se você pegar o norte, ali o extremo nordeste, perto de Fortaleza, ali Piauí, e medir mais ou menos 500 quilômetros em direção ao sertão, vai cair na cidade de Juazeiro do Norte. 500, 600 quilômetros. Se você pegar Juazeiro do Norte, no Ceará, e traçar na tua visão aqui no mapa para a esquerda, assim, né? Para o oeste, né? E traçar para lá, até o mar, vai dar aproximadamente 500, 600 quilômetros. Então, do litoral do Nordeste, 500 quilômetros para o interior, cai no sertão do Cariri. E eu estava lá. E eu tinha muitos planos. Estava acontecendo muita coisa. E veio a pandemia, e no meio da pandemia o Senhor falou comigo que eu deveria voltar para casa. E Deus falou comigo no momento que eu estava sozinho, lá no interiorzão, no sertão. Poucos sabiam sobre o Covid lá ainda, e Deus falou comigo. Em diversas situações que aconteceram ao longo de 15 dias. Um dia eu vou parar para contar isso, porque isso foi uma situação muito forte, muita luta espiritual. Sabe quando a batalha espiritual se manifesta na tua frente de diversas situações? Foi mais ou menos isso. Então Deus falou comigo ali que eu deveria voltar para cá, e eu obedeci. E tem sido um tempo de Deus. Um tempo muito de Deus mesmo na minha vida. Desde que eu voltei, eu perdi 7 pessoas da minha família por causa do Covid, incluindo meu pai, meu tio, outros pastores aqui da nossa região que também são meus parentes. E eu comecei, e 2021 foi um ano um pouco difícil. Mas o que me deu forças para continuar e permanecer no Senhor e crer na palavra dele, foram algumas coisas cruciais para a igreja. Nós precisamos de leitura bíblica e de um líder que ensine você a caminhar. Poxa, mas eu estou 723 anos na igreja, ainda preciso ter um líder? Precisa. Você precisa ter alguém que te discipule e te faça caminhar no caminho certinho. Então, a palavra de ordem que Deus tem colocado no meu coração, e eu fico feliz demais em saber que tem acontecido aqui, talvez mais do que em muitas igrejas, é o discipulado. Aleluia! Porque o cristão, quando ele conhece a Jesus, é como eu conhecer você. Ainda não te conheci, mas qual é o teu nome? Isabela, prazer, eu sou o Júnior. Isso é conhecer Jesus. Isabela, Júnior, agora andar com a Isabela, saber o que ela faz. Eu sei que ela tem um crachá de mídia, ela preparou o celular, tirou fotos, não tire muitas minhas, brincadeira. Mas ela tem um papel, então eu vou conhecendo a Isabela aos poucos. Se eu não tiver quem me ensine, quem me mostre onde a Isabela está, como eu faço para conhecer, eu vou ser um cristão que só vou saber o nome dela e o que ela faz. Nunca vou experimentar o que ela pode me oferecer.
E Jesus é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente vai chegar lá. Mateus 25, 14 e 15. Você viu que o vídeo que falou aqui e o teatro falaram sobre talentos. E esse texto aqui também fala sobre talentos. Algumas Bíblias estão falando sobre, assim, a parábola dos talentos. A minha está falando assim, o investimento dos talentos. Eu gostei dessa versão porque ela traz umas coisas legais. É a King James, né? A palavra de Deus diz assim, digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos. Repita assim, convocou seus servos. E confiou-lhes os seus bens. Diga comigo assim, confiou neles. Versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2. Um talento, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme sua capacidade pessoal. Diga assim, capacidade individual. E em seguida partiu de viagem. Essa parábola dos talentos, ela fala sobre dons, mas também ela faz uma menção que na época a palavra talentos era uma unidade monetária, como o real, o dólar, o euro, o iene, né? Então o talento era como se fosse, sei lá, real. Só que ele tinha um valor bem alto. Um talento valia bastante coisa. Mas aqui a palavra talento também significa dom, também significa habilidade, também significa que é uma aptidão, um conhecimento adquirido. Eu gosto muito desse texto porque ele mostra, esses 2 versículos, em primeiro lugar, 2 atitudes de Deus em relação à igreja. Hoje é domingo de missões e não tem como falar de outra coisa a não ser missões. A nossa missão, você conhece a missão da igreja, é anunciar Jesus. Quando a gente diz pregar Jesus, não é que você tem que subir no altar e pregar, não é que você precisa chegar em um ambiente, pegar a Bíblia ou ler e recitar ali um sermão que você preparou. Não, pregar Jesus é você testemunhar Jesus. Testemunhar. Você já viu aquele tipo de pessoa que você está ensinando para ela, você fala, e às vezes é difícil dela entender? Obrigado, irmão. Às vezes eu sou assim, tem coisa que você vai falar comigo, eu vou ouvir tudo, vou assimilar tudo, mas não vou entender, a menos que você me mostre como é feito. Quando você faz, eu vou ter a oportunidade de ver como se faz. Então a nossa experiência com Jesus é aquilo que você vive. É o que Jesus fez na tua vida. É o que Ele tem feito na tua vida que testemunha o nome de Jesus. Não é a camisa que você usa escrito Jesus, não é a Bíblia que você leva. Até porque o nome de Jesus hoje, o nome de Jesus tem sido confundido com crente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Crente é aquele que crê em alguma coisa, não é? Estou certo ou estou errado? Crente é aquele que crê. Eu posso crer em nada, eu creio em nada. É um crente também. Mas, para cumprir a nossa missão, a gente precisa viver, saber quem Ele é. E nos mínimos detalhes a gente entende como se cumpre a missão. A nossa missão, ela é cumprida todos os dias quando eu vivo em Jesus. Gente, as músicas aqui hoje foram fenomenais. A primeira eu não conheço. A segunda eu cantei, a terceira também cantei. Mas, sabe, a primeira canção falava exaltado. Exaltado. Por que você exalta Jesus? Por que você glorifica o nome de Jesus? A resposta para isso é o teu conhecimento de Jesus. Às vezes eu paro para analisar a minha vida e vejo o quanto eu avancei, o quanto eu cresci em Jesus. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, 11, 12, escola dominical, estava lá na escola dominical, participava, fazia tudo, mas eu era muito calado, eu não conseguia falar com ninguém, eu era muito tímido, eu gaguejava muito, me dava até suor, sabe quando a mão fica úmida, te sua a palma da mão que você fica nervoso? Eu era um adolescente calado, assim.
Eu me enturmava com os outros adolescentes, mas se tivesse que fazer alguma coisa onde eu fosse o destaque, aí já era. Eu nunca me... Mas eu sentado lá no banco, eu olhava os meus primos tocando na igreja, eu pensava, eu quero um dia tocar. Eu quero um dia fazer aquilo. Mas eu não tinha possibilidade, porque eu era diferente. Mas Jesus foi mudando a minha vida e agora eu estou aqui em cima pregando para você. Eu já estive em vários lugares pregando para outras pessoas, na rua, fazendo teatro de rua com a cara pintada, falando de Jesus em voz alta, dentro de bar, no meio da praça. Eu já fiz um monte de coisa. Então Jesus mudou a minha vida e eu tenho um porquê. Falar que Jesus é amor. Eu tenho um porquê. Falar que Jesus me ama. Eu tenho um porquê, porque... no leito de morte do meu pai, eu lembro até hoje, e ele faleceu em casa, eu estava mal, eu estava com Covid, eu estava muito mal. Eu achei que eu fosse morrer. Um dia acordei de madrugada, cheio de dor pelo corpo, sem ar, e a recomendação que eu tive, não vai para o hospital, senão vão te entubar e vai ser pior. Eu em casa lá mal, muito mal. Teve uma noite que eu acordei chorando. Eu dormia 5 minutos, ficava 2, 3 horas acordado, eu não conseguia dormir. E aquela noite eu ouvi o meu pai passando mal. Aí eu levantei, fui muito devagar até a cozinha conversar com ele. Aí conversei, tomei um pouco de refrigerante, que eu não conseguia tomar nada, beber não descia. Eu tomei um pouco de refrigerante de laranja, né, que desceu bem. Conversei com ele, voltei a deitar e ele foi deitar. De repente, eu ouvi um barulho, um ronco muito alto, e eu acordei assim, falei, que isso? Fiquei quase um minuto ouvindo aquilo, sem saber o que era, um ronco muito alto. De repente, a minha mãe falou, vem aqui que o teu pai está passando mal. Irmão, eu estava tão mal, mas eu levantei, eu fui correndo, parecia que eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha acabado de ter um sonho em que eu curava pessoas enfermas. E eu pensei, eu vou orar, ele vai ser curado. E eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi virar ele de barriga para cima, começar a fazer massagem cardíaca. Né? Eu havia sido socorrista em algumas empresas que eu trabalhei, então eu sabia procedimento de primeiros socorros. Comecei a fazer, falei, liga para o SAMU, e ali fazendo, sem parar, suando já. Quando eu vi o meu pai partir, eu percebi que ele já não estava mais ali. E naquele momento eu não consegui chorar, não consegui fazer nada, eu só fiquei sem chão. E o meu coração começou a vir aquele monte de versículo e aquela sensação, por que eu sonhei que eu estava orando por pessoas e eles sendo curados e agora não aconteceu? Por quê? Eu comecei a me questionar e o que me manteve de pé, porque aí eu já não dormi, isso era 4 da manhã, tive que resolver tudo a respeito de velório, funeral e o resto vocês sabem como funciona. E foi um momento muito pesado. Todo mundo chorando, eu não conseguia chorar, eu só muito sério ali e pensativo. E a minha mente começou a se encher da vontade de Deus. E Deus falava comigo assim, isso fui eu que permiti. Não tinha como você fazer nada. Eu comecei a entender que a obra de Deus não depende de outra pessoa, a não ser do próprio Deus. Mas o próprio Deus conta comigo. E por que Ele conta comigo? Por que você? Por que Deus conta com você? Às vezes você olha para a tua vida e olha a tua situação e não entende. Por que eu? E Deus tem falado com você, eu quero você para isso, e você sabe o que Deus quer de você. Vou fazer uma pergunta, vocês estão muito sérios. Quantos aqui sabem o que Deus quer de você? Se quiser levantar a mão, você pode levantar. Quantos aqui pode dizer, não, eu sei o que Deus quer de mim, porque Ele já falou. Pode ser uma coisa que você nunca imagine que vai acontecer, mas Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, eu sei, eu sou prova disso. Pastor é prova disso e muita gente aqui também. Você tem certeza? Eu sei o que Deus quer de mim. Mas como chegar lá eu não sei, mas eu sei o que Ele quer. Algumas pessoas levantaram a mão. Outras pessoas talvez ainda não saibam, mas Deus espera algo de você. Amém. Deus tem algo a fazer na tua vida. E nem tudo que Deus tem para fazer é maravilhoso aos nossos olhos, mas tem um propósito maior lá na frente. Amém. A gente leu aqui
que o Senhor, esse Senhor representado aqui, ele faz uma menção a Deus, o Senhor da missão, o Senhor do reino. E aqui fala assim: digo também que o reino será como um Senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos. Irmãos, nós somos escolhidos a dedo por Jesus. Nada acontece na tua vida por acaso. Nada acontece por acaso. Vou te contar um caso que aconteceu há muitos anos atrás na nossa igreja. Um grupo de irmãs se reuniram para ir num congresso de crianças. Não sei se esse foi em São Paulo ou se foi em Curitiba. E elas foram todas elas. E uma média devia ter umas 15 irmãs, entre 10 a 15 mulheres, todas casadas, com filhos. E elas foram para lá, passaram por todo aquele momento de treinamento. Na hora de voltar, antigamente não era tão organizado quanto hoje. Elas foram comprar passagem para voltar. E compra na hora de voltar, né? Passagem, acho que era de São Paulo acho que era Curitiba. Chegaram no guichê, tinha 14 passagens sobrando e elas eram 15. Eu vou colocar 15. Faz muito tempo, eu era muito novo. Ainda sou, mas eu era um pouco mais. Aí, elas compraram, elas iam comprar. Aí a última falou assim: não, vão vocês, que o próximo ônibus sai daqui 1 hora. A gente se encontra lá. Aí elas falaram assim: não, vamos todas juntas. Não, pode ir, fica tranquilo. Enquanto isso eu vou ao banheiro, resolvo as coisas. Aí ela falou: não, as outras 14, não, a gente vai todo mundo junto. E compraram todo mundo para o próximo ônibus. Sabe o que aconteceu? Eu estava em casa, eu lembro que em casa eu, meus irmãos, o meu pai e minha mãe estavam lá viajando também. Aí a gente assistindo lá o Fantástico, né? Domingo, final de domingo, de repente, um ônibus que saiu de Curitiba, agora à noite, em direção ao Rio de Janeiro, tomba e morre não sei quantas pessoas. A gente, meu Deus do céu! Elas nem sabiam disso. E nem a gente sabia que elas viriam num outro ônibus. Mas, independente do que tivesse acontecido, como ficava a cabeça de todo mundo? No dia seguinte, elas chegaram em casa. Todas elas bem, sã e salva. E nós ficamos sabendo dessa história. Irmãos, às vezes Deus faz algumas coisas na nossa vida para você desistir de algumas coisas ou muda o teu caminho por causa do propósito. E o propósito de Deus na tua vida não é só salvar a tua casa, não é somente isso. É para que você seja luz para outras pessoas. Dois personagens aqui do teatro obedeceram a Jesus em vida. Uma, ela era pastora, mas foi chamada para ser advogada. O outro, ele era um evangelista, mas ele foi chamado para ser um evangelista, mas foi um contador. Às vezes Deus tem riqueza financeira para colocar na nossa mão, mas a gente é teimoso, a gente quer outra coisa na vida. Às vezes Deus quer que você seja um médico, um engenheiro de sucesso, um desenhista, um programador, uma estilista, um professor, um pastor, mas a gente acha que tem que fazer do nosso jeito, porque o nosso coração às vezes nos engana, dizendo coisas que não são de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso coração. Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, não é que é um órgão que fica lá assim tentando te enganar. Não, pega a direita, pega a esquerda. Não. O nosso coração se apaixona por coisas que Deus não quer pra gente. Irmãos, eu com 14 anos de idade, eu lembro até hoje, numa vigília lá na igreja de Araras, no bairro lá de Araras, né? Uma vez eu fui falar isso em outro estado, em uma igreja de Araras, o pessoal falou, uma igreja cheia de arara? Não, irmão, no bairro chamado Araras. E eu lá com 14 anos, numa vigília de jovens orando, eu ouvi Deus falar comigo, que Ele me chamava para as nações. Eu ouvi a voz, assim como você me ouve, eu ouvi Deus. Eu abri o olho, não tinha gente do meu lado, mas estava todo mundo gritando, pulando, no poder de Deus, aquele movimento. E o pastor falou, Deus está aqui, está separando pessoas para o ministério. Aí eu comecei a chorar e ouvi de novo. Daquele momento para frente eu comecei a sonhar um monte de loucuras, assim, por amor. Essa última música também foi tremenda. Eu quero me apaixonar outra vez, me desesperar, perder o sono. Tudo isso aconteceu comigo. Até fugir de casa para ser missionário eu fugi.
Eu fugi com 16 para 17 anos, eu estava tão alucinado, eu vou usar a palavra. No meu coração estava certo, o motivo era justo, mas o que eu fiz foi errado. Quantas vezes Deus te pediu uma coisa e você fez outra, achando que estava fazendo certo? Irmãos, o tempo de Deus na nossa vida é uma coisa muito louca, a gente nunca vai entender. A gente nunca vai entender. Isso eu ouvi a voz dele com 14. Sabe quando eu fui para um treinamento oficial, enviado pela igreja com a bênção do pastor e da minha família? Eu fui aos 26 anos, 12 anos depois. Mas 12 anos de espera. Irmão, se Deus disse que vai fazer, eu não tenho que me preocupar. Amém. A bênção na nossa vida, o milagre de Deus depende da nossa obediência e do nosso chamado. O nosso chamado está aqui. O Senhor convocou os servos e confiou-lhes os seus bens. Irmãos, você sabe o que pertence ao Senhor? Alguém tem alguma ideia? O que pertence a Deus? O que é de Deus? Alguém? Alguém? Ninguém sabe o que pertence a Deus? Tudo. 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 O que você olhar aqui, o que você conseguir pensar, tudo pertence ao Senhor. E isso me espantou esses dias, depois de anos de convertido. Eu tive um choque na área financeira, porque eu ouvi uma palavra que me jogou, assim, no chão de vergonha. Às vezes a gente trabalha, procura devolver o dízimo, oferta, e a gente fica ali controlando as coisas, e é certo, planejamento, controlar as finanças, é super certo. Mas agora, onde está a nossa confiança quando a gente ora assim, Deus é o dono da prata e do ouro, e a gente fica ali naquela dificuldade porque a gente não consegue liberar o que a gente acha que tem, porque até o que eu tenho é dele. Aleluia. Você tem algum dinheiro lá no banco? Tem sim, que eu sei, é do Senhor. É dele, não é teu. Verdade. Uma verdade que tem se dito muito na internet sobre dinheiro é assim, o dinheiro não é seu, é só a sua vez de usar. É só a tua vez de usar ele, irmão. Então faça bom uso enquanto ele estiver na sua mão. Sabe por que o dinheiro é uma dificuldade grande? 2 motivos. Primeiro, a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Porque se a gente entender, o dinheiro vai ser o menor dos problemas. A gente vai conseguir focar no Senhor e o dinheiro vai ser acréscimo, vai ser um complemento para o teu chamado. Amém. Se você estiver cumprindo o teu chamado, o dinheiro chega, o dinheiro vem. E Deus não se preocupa só com a obra. Ele se preocupa com os teus caprichos. Eu vou te dar um testemunho já já. Vou te dar um testemunho já já sobre isso. E o primeiro motivo é o reino. E o terceiro é o nosso medo. A gente coloca o dinheiro como uma barreira muito grande. Ai, meu Deus, R$1.000. Uma vez eu fui numa igreja e eles estavam levantando oferta para começar a construção de um templo. A igreja já tinha 2.000 membros sentados. Eles queriam um templo para 5.000, fazer uma igreja para crianças. Já tinham um templo só para os jovens, enorme. Aí o pastor falou assim, a gente precisa levantar uma oferta. Os primeiros alicerces, na época, eles vão custar 250 mil. Se alguém quiser ofertar, antes do pastor terminar, o irmão levantou, ficou em pé. Eu fui apresentar um teatro lá e falar de missões. O irmão levantou, ficou em pé. Pastor, estou fazendo um cheque de 100 mil. Eu falei, Jesus. Eu tremi, me deu um frio na barriga. Eu falei, Jesus, existe cheque de 100 mil? A gente só mexe com 10 reais, 5, né? Aí levantou outro irmão e falou assim, pastor, 75 mil aqui. Eu falei, onde é que eu estou, Jesus? É uma reunião de dono de banco? É tudo crente, irmão. Todos cristãos, todos servos do Senhor. Irmãos, eu quero ser um desse que o meu pastor vai falar assim, pastor João vai chegar e falar assim, a gente vai construir. Eu falo, pastor, eu vou te dar 500 mil. Eu quero ser essa pessoa, irmãos. E por que eu não sou? Talvez Deus não quer que seja eu, porque eu não sou daqui. Talvez alguém aqui precise entender o propósito de Deus na sua vida e prosperar a ponto de investir no reino. Amém. A ponto de investir no reino de Deus.
Tem pessoas aqui que foram chamadas para serem prósperos financeiramente, mas elas acham que tem que ser aquilo que elas pensam. O Senhor confiou aos seus servos os seus bens. Está aqui no versículo 14. Então, tudo aquilo que é do Pai, Ele também te dá. Amém. Mas Ele não dá deliberadamente, não dá assim, toma. Não, tem que ter propósito. Eu tenho um propósito para trabalhar com missões aqui na região. Eu tenho um propósito e estou fazendo esse propósito conhecido. Estou conversando, estou pregando aqui, visitando igrejas. Então, no momento certo, se eu precisar e quando eu precisar, o Senhor vai enviar o dinheiro. Lembra que foram cobrar os impostos de Jesus? E Jesus tirou o imposto da onde? Da boca de quem? Do peixe. Irmão, tem tanto peixe por aí, irmãos. E a gente não quer pescar. A gente prefere pedir pelo iFood espiritual, achando que Deus vai mandar todas as coisas. E não é desse jeito. É só seguir a parábola e ler. Agora tem uma coisa, tem coisa que é para você e tem coisa que não é. Não adianta querer pegar algo lá na frente, se Deus te deu uma semente pequena. É só seguir aqui o texto. A um ele deu 5 talentos, 5 dons, a outro 2, a outro 1 talento. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Sabe o que eu tenho pensado? Quantos talentos receberam? A um ele deu 1, a outro 2 e a outro. Por que ele deu 5 para o primeiro, né? Assim a Bíblia fala nessa ordem, do maior para o menor. E o menor, e a um ele deu 1 talento. Será que ele tinha capacidade de administrar menos ou mais? Pensa. Eu tenho 3 pessoas, não são vocês, mas são fictícias. Você é uma ótima administradora de dinheiro. Ótima. Tudo que você faz prospera. Pastor João é mais ou menos. E você, dinheiro é um problema. Aí eu penso, se fosse eu, na minha lógica, eu pego 5 dons, entrego para ela, 2 para ele e 1 para ela. Por que eu dei 1 para quem tem mais habilidade? Porque a pessoa que tem mais habilidade, provavelmente, ela pode pegar aquilo ali e fazer virar 10, 15, 1.000, 2.000, 3.000. O que tem 5, talvez ele tenha mais dificuldade. Eu não estou falando que esse é o caso, é uma ótica aqui. Sabe por quê? Porque às vezes você recebe pouco do Senhor, ou você ouviu que pessoas estão fazendo isso ou aquilo, e você não. E muita gente se sente inferior por isso. Muitas pessoas se sentem inferiorizadas porque, porque fulano começou depois de mim e já gravou um CD, já está pregando em todas as igrejas, e eu não. Irmão, você recebeu 1 talento porque você pode pegar um dom que você tem e fazer dele milhares e tornar aquilo gigantesco. Então não importa onde você esteja, porque o Senhor te chamou e Ele confiou a você os bens, tudo aquilo que é dele também é seu. Também é seu. Eu podia falar aqui de várias formas de como ganhar almas, mas não vai adiantar se você não souber usar bem o teu dom. Vamos falar de dom aqui, já. Eu quero falar sobre provisão de Deus. Aqui está dizendo que Ele confiou, né? No 15, conforme a sua capacidade pessoal. No 14, convocou e confiou-lhes os seus bens. Irmãos, tudo é do Senhor, não é? Eu estava no campo missionário, eu estava numa igreja no interior de São Paulo. Eu já contei isso, alguns irmãos aqui talvez já tenham escutado. E eu lembro que eu morava na igreja, uma igreja bem grande, e debaixo do altar tinha uma sala. E me deram aquela sala para fazer um quarto. Eu fiz o meu quarto ali, ganhei uma televisão, tinha um guarda-roupa, uma poltrona, uma cama. E eu usava a cantina da igreja para fazer almoço. Como era uma igreja que sempre fazia sopa para os moradores de rua, para os vizinhos da igreja, então tinha muita comida, irmão. Não me faltava comida. Eu ia fazer comida, abri o freezer, tinha frango, Coca-Cola. O pastor falou assim, pode comer o que você quiser, né? Desde que eu fizesse, e eu sei cozinhar, graças a Deus, né? Aí, um domingo, após o culto de manhã, eu fiz o meu almoço e deitei. Até então, eu não recebia salário, nada, né?
Eu abri mão do meu porque junto comigo chegou uma família que tinha um filho pequeno e precisava pagar aluguel. Eu falei, não, eu abro mão. Aí abri mão, fiquei, né? Enfim. Aí eu estava deitado, era mais ou menos umas 3 horas da tarde e 5 horas teria ensaio do louvor. E eu abri o portão, que eu também tocava com louvor. 3 horas da tarde, 2h30, eu estava deitado na minha cama, TV ligada. E missionário, às vezes, nem sempre, passa umas privações, né? Fica sem comer aquilo que gostaria, né? E fazia um tempo, irmãos, que eu não comia um biscoito recheado de chocolate. Fazia um tempo, irmãos, que eu não tomava uma Pepsi Twist, sabe aquela de limão? Oh, rapaz, e chocolate, eu amo chocolate, não comia há muito tempo. E deitado na cama, com a mão assim na cabeça, um sol de rachar, eu pensei, irmãos, eu não falei, eu pensei assim, Senhor, como eu queria tomar uma Pepsi Twist, comer um biscoito recheado de chocolate e uma barrinha de chocolate. Eu pensei, irmãos. Aí passou assim uns minutos, sei lá, 30 minutos, e eu lá, de repente, tocou a campainha da igreja. Eu olhei o relógio, não está na hora. Aí calcei o chinelo, né, o corpo todo relaxado, subi. Era uma moça do louvor a qual eu discipulava, a Patrícia. Ela até já veio aqui em Petrópolis. Aí eu falei, ué, Patrícia, o que você está fazendo aqui? O ensaio é só 5 horas. Ela estava assim, meio tremendo, sabe? Ela estava com o carro dela parado assim. Quer que eu abra o portão? Ela, não, vem cá. Aí eu fui no carro com ela, ela parou perto da mala do carro e começou a chorar. Eu falei, o que foi? Tá com problema em casa? Os pais eram... O pai não era convertido, a mãe meio fraca, assim, sabe? E eu sempre ajudava ela chorava muito, ela começou a chorar. Eu falei, o que foi? Teve algum problema? Ela, não. Ela levantou a mala assim e falou, eu não sei o que aconteceu, eu estava na minha casa vendo o filme e Deus mandou eu trazer isso aqui para tu. Ela me deu uma bolsa. Irmãos, eu abri aquilo. Tinha uma Pepsi Twist gelada, pronta para beber, 2 barras de chocolate e tinha uns 3 pacotes de biscoito recheado de chocolate negresco. Sabe o que eu pensei? Nada diferente do que eu havia pedido a Deus. Irmãos, eu não pedi, eu disse, que vontade. Esse foi meu pensamento. E levou lá na minha casa. Quando você vive no propósito, Deus supre as necessidades da tua vida. Enquanto essa igreja continuar... Escuta o que eu estou dizendo. Enquanto, porque vocês já estão. Enquanto essa igreja continuar caminhando no propósito, as almas virão, o recurso financeiro vai vir. Porque o Senhor convocou, Ele chamou vocês. E confiou nas mãos de vocês todos os bens que pertencem a Ele. Nós somos negligentes, por isso que a gente passa dificuldades às vezes na nossa vida. O nosso propósito abre porta para provisão. O meu chamado abre portas para a provisão de Deus. Quantas pessoas aqui podiam ter seu próprio negócio e talvez não tem? Eu também falo de mim. Eu já abri empresa umas 3, 4 vezes, irmão, mas chega uma hora que parece que o negócio me chama e tem que ir lá assinar a carteira. Não que seja ruim trabalhar de carteira assinada, mas eu estou entendendo o propósito de Deus na minha vida. Vou dar um testemunho muito recente. Durante a pandemia, lá no campo missionário, eu e o meu líder, nós trabalhávamos por conta própria para ter o nosso sustento. Mas, como era por conta própria, a gente parava a hora que quisesse para fazer a obra de Deus. Então, a gente trabalhava 3 vezes na semana, às vezes todos os dias, às vezes saía meio-dia, mas tinha o dinheirinho lá no bolso, tranquilo, né? E trabalhava. Aí eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu estava fazendo discipulado online. Eu tinha mais ou menos 4.000 pessoas no meu grupo lá no Telegram, onde eu pregava todos os dias, 2, 3 vezes por dia, todo dia da pandemia até 2021. Hoje eu faço só uma vez por semana, porque não dá tempo, né? E eu comecei a fazer mentoria, curso online, e o dinheiro vinha. Oferta, as pessoas queriam ofertar na minha vida. Não, pai, e eu me mantinha. Eu me mantive financeiramente até 2021. Quando chegou mais ou menos setembro, aí parou, as ofertas pararam, parou tudo.
Aí eu pensei assim, Senhor, tá na hora de procurar um emprego, porque eu vou precisar me manter. Irmãos, eu falei isso parado na frente de casa, assim. Aí eu peguei o celular, olhei assim, tinha um e-mail de uma empresa aqui na cidade, na qual eu já havia trabalhado assim, estamos em processo seletivo, o senhor gostaria de participar? Falei, claro, eu liguei na hora para lá, quero. Fui lá no dia seguinte, fiz uma entrevista. Quem me entrevistou? Meus amigos. Tá tudo em casa. Quanto você quer ganhar? Eu pensei, não, eu não posso pedir muito alto. Pensei mais ou menos justo, pedi o justo, aceitaram. Falei, meu Deus, é de Deus. Entrei, comecei a trabalhar e Deus me manteve financeiramente de novo. Amém. Em alguns momentos da tua vida, o Senhor vai colocar provisão diante de você. E a gente não está falando de prosperidade, mas a provisão acompanha o teu chamado, tá entendendo? Amém. A provisão financeira acompanha o teu chamado. Meu pai tinha acabado de falecer, aí conseguimos fazer os trâmites para minha mãe receber a pensão, deu certo, minha mãe trabalhando. Irmão, funcionou as coisas. Eu trabalhando, dinheirinho no bolso, aí voltei a comprar a Bíblia, comprei os meus equipamentos para voltar a fazer as coisas, e Deus foi dando graça até esse ano. Esse ano, no final do ano, eu senti algo de Deus assim, falei, esse vai ser meu último ano nessa empresa, não sei porquê, Deus tem algo para fazer na minha vida. Fui conversar com o meu pastor sobre isso, pastor Adventino. Fui lá, bater um papo, eu fui conversar com a minha pastora, a pastora Ana Paula. Aí falando, pastor, olha, eu estou sentindo isso. Ela olhou para mim assim, rapaz, eu não ia te contar não, mas o pastor, ele quer te chamar para isso, o que eu queria fazer, o meu pastor já tinha no coração dele. O propósito já estava assim alinhando. E eu resolvi fazer um ato de fé para o meu ministério. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de novo, mas agora com um propósito. Eu vou abrir, vou começar a estudar o meu negócio com calma, porque eu quero viver disso. Eu quero poder pregar, eu quero poder ensinar, quero poder ir aonde seja necessário com que eu esteja, onde eu esteja, para ensinar pessoas, para pregar o evangelho, para ir onde as pessoas não querem ir. Então, eu preciso ter o meu sustento. Eu preciso ter. Então, eu vou abrir um negócio na qual eu consiga fazer tudo isso. E, trabalhando, comecei a investir ali. Até que, mais ou menos um mês atrás, eu fui demitido. Aí, nessa que eu fui demitido, eu fiquei feliz. Falei, Deus, as coisas estão cooperando. Mas como uma demissão é boa? Porque Deus está me dando a chance de viver daquilo que Ele propôs no meu coração. E está dando certo, irmão. Está dando certo. Esses dias eu cheguei no centro, semana passada, quinta-feira ou sexta, essa semana, hoje é domingo, acho que foi quarta-feira, eu fui ao centro e pensei assim, eu vou ali falar com uma amiga ali que tem um negócio no centro, aí cheguei lá, rapaz, você chegou na hora certa. Eu estou precisando fazer um orçamento para isso, e tem que ser você. Eu falei, tem que ser. Minha primeira cliente já oficial. Falei, Deus é bom demais. Irmãos, existe um propósito. Eu creio. Você pode dizer isso que o pastor falou, eu vou dizer, e você vai dizer o que ele disse. Existe um propósito. Eu creio. Amém. 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 Sabe por que Deus tem bênção para a tua vida? Não é porque você é legal, não. E nem tão pouco porque Ele te ama. Por te amar, Ele preparou o céu para ser a tua morada. E isso é tudo. Nada é maior do que Ele. Quando as pessoas falam assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu discordo um pouco dessa frase. O melhor de Deus é Jesus, irmãos. Não tem nada melhor que Jesus. Tem alguma coisa melhor? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário, irmãos. Mas eu estou falando, não tem nada maior que Jesus. Nada melhor que Jesus. Eu estou sem dinheiro, eu preciso de Jesus, irmão. Eu estou doente, é Jesus, irmão. Eu preciso organizar, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus.
O propósito de Deus na tua vida é ter Jesus, e é através do que Ele vai fazer, na caminhada que Ele vai te levar para o céu, tem uma multidão que vai te acompanhar. E se você precisar de recurso nessa caminhada, o dinheiro vai vir, porque Ele confiou aos seus servos tudo que é dele. A gente só precisa ajustar o foco. Eu tenho certeza que, assim como eu, você quer prosperar financeiramente. Ajusta o foco para o teu propósito. Ajusta o foco para aquilo que Deus chamou você para fazer. Ah, mas eu não sei o que Ele me chamou para fazer. Você tem um pastor aqui inteligente pra caramba, ele vai te dar as coordenadas. Em oração, em acompanhamento. Levando você a seguir Jesus, assim como Paulo diz, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Nós precisamos seguir a Jesus, é Jesus. Esse bairro precisa de pessoas que influenciem, não de pessoas que levam Bíblia na mão e não têm sabor. Que não salgam, não façam diferença. A minha adolescência, a minha juventude, a gente sempre falava, vamos fazer diferença, fazer diferença. E que diferença a gente faz quando somos iguais? Não estou falando de roupa, não estou falando de um costume de ir à igreja ao domingo à noite, eu estou falando de ser cristão. Eu estou falando de ser filho, entender o que Deus quer para a tua vida. Tem pessoas aqui, como em todas as igrejas, que Jesus chamou para ser uma boa dona de casa e cuidar bem dos seus filhos, porque os seus filhos serão bem-sucedidos. Tem pessoas aqui que Deus chamou para ser um bom profissional no seu local de trabalho. Às vezes você não vai nem ter os melhores carros dessa terra ou as melhores casas, mas Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: vou preparar-vos um lugar. Para onde eu for, vocês vão também. Tem gente que nunca vai ver uma nota de 100 na mão todos os dias, mas ele tem Jesus como esperança depois que morrer. Aleluia! Mas também tem pessoas que não entenderam o chamado do Senhor e nem as suas finanças, que Deus chamou para serem grandes empresários e abrirem portas de emprego para outros cristãos e para pessoas que precisam de Jesus. Onde estão os empresários dessa igreja que vão investir no reino? Onde estão os empresários dessa igreja que vão ser grandes e vão abençoar o bairro onde você está? Quantas vezes você já não caminhou onde você mora, ou por uma dificuldade, uma chuva, um paralelepípedo, um buraco, uma água descendo a mais, e você falou: Deus, eu quero morar em outro lugar, mas Ele te colocou aqui ou onde você mora com um propósito. Deus não erra, irmão. Deus não errou ao fazer você ou colocar desejo no teu coração. Deus não cometeu um equívoco quando você perdeu o teu emprego, ou quando você ficou doente, ou um diagnóstico ruim. Deus não perdeu o controle em momento algum. Faz parte do processo. Pela nossa teimosia, uns ou outros vão ser puxados para o caminho de novo. E isso dói, e isso machuca, a gente não entende, a gente reclama, a gente fala: por que, Deus? Eu falo. Esses dias eu levei uma rasteira da vida, assim, sabe quando você se priva de algumas coisas e de repente você vê: não, eu vou mergulhar, e você mergulha de cabeça? Eu mergulhei, só que a água estava rasa. Aí a gente leva umas pauladas da vida, aí... Primeiro sentimento: eu vou desistir de tudo, eu vou parar, não é possível. Onde estava Deus? Aí eu fico imaginando hoje, né, com a minha consciência no lugar, Deus assim: ai, de novo. Quantos de vocês não têm feito isso? Quantos de vocês... Irmãos, teve uma vez, eu preciso contar isso para você, teve uma vez que eu queria um aumento e uma promoção na empresa. E eu tinha motivo, muito motivo. Eu trabalhava, não faltava. Eu tinha época que eu trabalhava todos os dias, sem folga, de 7 da manhã às 10 da noite. Eu me dediquei assim, sabe? Recebi vários elogios e tinha processo seletivo, né? Quando eles fazem assim dentro da empresa para as pessoas se candidatarem a uma vaga maior. E eu me candidatei 3 vezes ao cargo de líder do meu setor. 3 vezes eu morri na praia. Não foi para mim. Mas eu tinha toda a capacidade física, técnica, intelectual, tudo. As pessoas me reconheciam como um líder.
Até que eu participei da o quarto processo seletivo. Aí eu fiz um propósito. Falei, agora vai. Olha só, olha o que é motivação, irmão. Quando tem dinheiro em jogo, interesse meu e teu em jogo, olha a motivação da pessoa. A pessoa sou eu. Falei, Deus, até o dia do resultado, que é daqui a 45 dias, eu vou levantar todos os dias às 4 da manhã, vou ler Bíblia, vou dobrar meu joelho e vou orar, e vou jejuar até às 9, todo dia durante 45 dias. Irmãos, eu fui fiel. A minha motivação. Levantava 4 da manhã, 2, 3 capítulos, joelho no chão e pá, crente. Aí, irmãos, eu chegava na igreja pegando fogo para tocar. Pegando fogo. Eu morava lá em Teresópolis. E essa vaga é minha. Estou fazendo por onde? Aí, um belo dia, quase chegando o último dia, meu telefone toca, eu de folga, uma quarta-feira. Eu folgava dias assim, né? Aí, acordei com o telefone tocando. Ô, Luiz, eu sei que você está de folga e tal, desculpa incomodar, mas, ó, arruma tuas coisas que você vai fazer o curso lá em São Paulo. A pessoa que passasse nessa vaga ia para São Paulo fazer um treinamento de uma semana lá numa empresa. Foi a vaga minha, eu levantei, ganhei. Meu telefone tocou várias vezes. Amigos, gerente me dando parabéns, glória a Deus, funcionou e tal. Irmãos, fui na empresa no dia seguinte, dia da minha folga, peguei um dinheiro de viagem para comer na viagem, fomos de avião, eu e meu chefe. Fomos de avião lá para São Paulo, para Campinas, aí fiz o treinamento, uma semana, voltei. Quando eu cheguei na fábrica, a expectativa, todo mundo, né? Poxa, agora ele conseguiu, né? Tal, que legal. Passou mais uma semana, porque o meu gerente que ia assinar tudo, estava viajando. Quando o gerente chegou, sabe o que aconteceu? Aquele gerente, meu gerente, falou assim, não falou comigo, mas a frase dele ecoou a fábrica toda, todo mundo soube. Falou assim, o processo seletivo não acabou, sou eu quem escolho. Sabe quem ele escolheu? Um rapaz que concorreu comigo até o fim. Não tinha as mesmas qualificações, não tinha a mesma experiência profissional que eu tinha. Aí a decepção foi lá embaixo, irmão. Eu peguei 15 dias de atestado, arrumei outro emprego, fiz processo seletivo na outra empresa, passei, fiz exame. Quando acabou, eu voltei a pedir conta. Fui embora, pedi conta. E dentro de mim assim, Deus, mas eu orei. Eu jejuei, eu pedi. E a Bíblia diz, se você bater, vai abrir. Se você buscar, vai encontrar. A Bíblia não diz isso? Sim. E por que eu não recebi se eu fiz tudo isso? Não era o propósito de Deus para minha vida. Aquela vaga não era para ser minha, mas a minha motivação estava certa. Às vezes você tem tudo para dar certo. Às vezes você tem a motivação correta. Às vezes você é fiel ao Senhor, ora, jejua, faz tudo o que precisa. Mas Deus não quer isso para você. E aquilo não acontece, você murmura, reclama, acha que está errado, acha que está acontecendo alguma coisa. Acha que Deus errou, o teu líder errou, alguém sempre é culpado quando a gente não alcança. A única verdade a gente não para meditar. Deus não queria isso para mim. Não era plano de Deus para a minha vida. Depois disso, eu vivi uma experiência maravilhosa, profissional também, que também não era propósito. Mas vivi. Mas não era propósito. Mas eu vivi. Fui para uma outra empresa, mas aí já é uma outra história. Eu quero que você entenda isso. Não adianta orar e jejuar por motivos errados. Não adianta ser fiel quando o teu coração está com a motivação errada. Se Deus disse espera, é porque Ele tem algo para fazer onde você está. Aconteceu comigo ir com a minha mãe um dia no mercado, a fila grande pra caramba, e um caixa vazio lá, mas estava fechado. A minha mãe, não, vamos para aquele. Não, mãe, fica aqui, vamos esperar. Não, aquele lá tá... Mãe, vamos ficar aqui. A minha mãe nervosa e ansiosa, vamos ficar aqui, mulher. Ela, emburrada, de repente o caixa lá abriu, a moça fez assim, vamos embora. Irmão, que sensação gostosa isso, não é bom? Você tá no caixa, fila cheia, o outro te chama. Você corre e consegue, irmão. Deus é assim, Ele fala, espera, não importa o tamanho da fila, não importa se é a tua vez ou não, o teu vai chegar na tua hora.
E se Deus quiser que você fique até o fim da fila, você vai ficar. E se nada tiver que acontecer, nada vai. Os nossos motivos aqui na Terra são movidos pelo que a gente conhece. Prosperidade, dinheiro, posição, cargo, importância. Os propósitos de Deus são outros. O propósito de Deus é que nenhum se perca. O propósito de Deus é prosperar a tua vida. E prosperidade não está ligada a dinheiro. Tem dinheiro na prosperidade? Tem, mas não é como você pensa. O propósito dele é que você chegue salvo. É no dia que ele chamar pelo teu nome, você esteja pronto. E ele olhe para você e diga, servo bom e fiel, pode entrar. Assim como a nossa irmã entrou, cadê ela? A serva boa e fiel, cadê ela? Já está lá, já aproveitando lá no... já está lá no gozo do seu Senhor, né? Você está entendendo? Amém. O propósito da igreja é cumprir a missão dela. Ou o contrário também é verdade. A missão da igreja é cumprir o seu propósito. E igreja não é isso aqui. Igreja é você aqui dentro. Igreja é você aqui dentro. Uma coisa, provavelmente o pastor João já sabe disso, mas às vezes a gente fala, mas a igreja sou eu, a igreja sou eu. A igreja é você quando você está no corpo. Você fora do corpo, você não é igreja. Você fora do... Não é, mas eu estou assistindo os cultos. Não é igreja, irmão. Igreja é a comunhão dos santos. É aqui. É o templo, é a nossa reunião. E é aqui que Deus vai encher teu coração de propósito. Agora eu vou fazer a última pergunta. Teu coração, no meio dessa conversa, talvez pensou em alguma coisa assim, talvez seja isso que Deus quer para mim. Talvez alguém pensou isso. Opa. Talvez você já sabia o teu propósito, mas você ouvindo essa palavra assim, e você pensou, é isso aí que Deus quer de mim. Alguém pensou isso? Deus tem um propósito para a gente. Vou te contar rapidamente algumas coisas, milagres que aconteceram na minha vida. Milagre é aquilo que Deus faz e que eu não tenho condição de fazer por mim mesmo. Correto? Aquele jovem que eu comentei, tímido lá na igreja, eu sonhava em ser missionário. Depois que Deus começou a fazer as coisas na minha vida, milagres de Deus começaram a acontecer para que eu cumprisse o propósito dele. Talvez coisas que talvez não vão acontecer na tua vida, porque talvez o teu propósito seja diferente do meu. Eu aprendi a falar espanhol orando. Eu nunca estudei, nunca fui para um curso. Eu estava na escola de missões, estava lá e tinha uma aluna lá da Índia. E ela só falava o hindi e o inglês. Eu não falava inglês, eu só arranhava aquele, né, o verbo to bezinho lá, né? E eu batia papo com ela direto. O nome dela é Vinólia. O pessoal até achou que eu estava interessado, querendo namorar. Não, eu estava interessado em praticar o inglês ali, em falar e tal. E eu me empolguei com aquilo. E uma missionária brasileira estava lá, estudando também. Ela, o filho, na época era pequenininho, já deve estar um rapazão, e o marido dela é indiano também. A Kátia, brasileira, mineira, mora lá na Índia. E ela falou, ela sentada comigo, ela falou assim, sabe como eu aprendi inglês? Ela leu a Bíblia lá em Marcos 16:15. Vou ler para você, caso você não saiba. E porque eu acho que você não está sem a sua Bíblia aí, né? Tá só eu que estou com a minha. Marcos 16:15 diz assim... Opa! O 16:16 diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Olha o que o 17 fala. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão... A Kátia falou esse versículo, falarão novas línguas. O meu chamado atrai a provisão de Deus. Fala comigo, o meu chamado, o meu propósito atrai a provisão de Deus.
A Kátia falou desse jeito comigo e ela falou assim, eu estava lá. E o pessoal da base missionária falou assim, Kátia, você tem que melhorar o teu inglês, a gente precisa de você. E ela com dificuldade de aprender inglês, mas ela já estava lá. Mas isso aqui é para aqueles que vão, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê... Mas o versículo que eu quero falar é o 17. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crê, os sinais, o propósito, a provisão vai acompanhar você. Aí ela falou isso, ela falou que começou a orar em cima desse texto. Falou, Senhor, eu creio, eu quero que os sinais me acompanhem. Eu quero falar uma nova língua. E não está falando de língua dos anjos aqui. Está falando da grande comissão. Não tem como você pregar o evangelho na rua falando em línguas estranhas. Tem que ser na língua do povo. Seja ele brasileiro ou não. Seja ele com linguajar, com sotaque ou não. Aí ela começou a orar. Sabe o que aconteceu com a Kátia lá na Índia? Ela disse, depois de uns dias orando sobre isso, ela foi acordada por um anjo. Ela falou assim, ela usou esse termo. Um anjo me acordou, ele me fazia sentar na cama, ele escrevia uns símbolos na parede, ele ia falando e mandava eu repetir. Algumas noites eu sonhei isso. Um belo dia eu amanheci falando inglês, fluente. Falando, lendo, escrevendo. Falei, uau! Falei, meu Deus! Eu sentado na mesa do devocional, 5:30 da manhã. Falei, eu preciso disso. Eu também creio, Jesus, e eu estou obedecendo, eu estou aqui. Eu quero falar novas línguas. Irmãos, quando eu dei conta, eu estava no Peru, estava em Lima, na inauguração de uma igreja quadrangular, na segunda maior favela do mundo, lá na Vila El Salvador, no Peru. A gente estava inaugurando uma igreja, eu fui convidado para pregar na inauguração. Era uma igreja parecida com essa, assim, em tamanho, em povo feliz. Pensa num povo feliz, que se reunia de casa em casa. E eles decidiram ir para um templo. Aí eu desenhei a placa, porque não tinha placa, fizemos uma placa grandona, eu desenhei à mão, o meu colega pintou. Depois eu posto lá na minha rede social, aí você vai lá ver lá. É uma das únicas fotos que eu tenho, porque não tinha celular top naquela época, né? Tinha, sim, irmão. Eu não sou tão velho assim também, não, mas não tinha tanta memória, né? Aí já não é culpa minha. Aí eu fui pregar na inauguração dessa igreja. Irmãos, até então eu já falava com todo mundo espanhol, eu nem tinha me tocado, irmão. E eu estava pregando para a igreja, sem tradutor, sem ninguém, e eu lembrei de uma oração que eu fiz, que eu tinha 18, 19 anos, lá na igreja sede, na Samambaia. Falei, Senhor, o meu sonho é pregar em uma outra língua, sem tradutor. E eu lembrei, no meio da pregação, comecei a chorar. Aí eu contei para a igreja, todo mundo começou a chorar comigo, e me abraçaram. Irmãos, hoje eu falo, leio, escrevo, já dei aula, e eu já fui a 9 países, até hoje, em toda a América Latina. 9 países. Por causa do chamado. Por causa do chamado. Pergunta se eu tenho dinheiro. Se eu tinha. Não tenho nem agora, quem dirá aquela época. O dinheiro é provisão. Quando precisar, Deus vai mandar, irmão. Eu creio nisso. Mas eu estou te falando para te encorajar. Eu estou te falando para te encorajar, porque às vezes você olha a tua possibilidade e não vê motivo. E não vê razão de fazer aquilo, porque as tuas possibilidades não te capacitam. A gente esquece que o Senhor que chamou também confiou a nós toda a sua riqueza. Tudo aquilo que é dele é teu, para cumprir a vontade de Deus. Enquanto você estiver cumprindo a vontade do Senhor, a provisão e a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Isso não é troca, não é uma moeda de troca, é propósito de Deus para abençoar a nossa vida. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar.